Dani, são 7 horas, acho que a gente vai começando. Vamos. Então tá bom. Bom, boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao Fórum do Instituto Sapiente. O Fórum é um bate-papo aqui, um espaço amigável, né? Para a gente discutir temas do dia a dia que a gente encontra aí na nossa prática. Este ano a gente trouxe sempre pontos para discussão com a visão clínica versus visão do laboratório, para trazer temas em pontos de vistas em locais diferentes. Sempre vai ser um ex-aluno debatendo, trazendo essas aulas, alunos aí que já formam opiniões na nossa área, que estão bem posicionados no mercado, e sempre trazer um professor para fazer a introdução do tema. Deste tema aqui é o impacto da estimulação ovariana controlada na qualidade ossária e embrionária. Quem vai apresentar nosso fórum de hoje é o Dr. Mário Firmino. Ele é professor da pós-graduação e faz parte da equipe médica da Fertility Medical Group. Debatendo aí a ponto de visão clínica, Dr. Luiz Guilherme Maldonado, que também é ex-aluno aqui da casa. E para falar da visão laboratorial, o Dr. Gustavo Borges, que também é embriologista e ex-aluno aqui da casa. Aí, presente no fórum, a doutora Daniela Braga, que é diretora do nosso científico. Cada um vai, Dr. Mário vai introduzir e depois cada um vai apresentar suas vertentes aí de acordo com a orientação do Dr. Mário Firmino. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dr. Mário, fica à vontade para moderar o seu fórum. E assim que estiver preparado, pode iniciar. Tá, Tá perfeito. só colocar aqui na lateral que está tapando a minha visão. Então, boa noite, gente. Eu sou Mário Firmino, médico assistente da Clínica Fertility, professor do Instituto. E como a Cris já falou aí, hoje a gente vai dar continuidade aos fóruns Sapiente, né? Hoje é o segundo fórum de hoje que a gente vai ter esse ano. No último dia 27, a gente debateu já com o Edward e com a Fernanda a falha de implantação, né? E hoje a gente vai discutir o impacto do estímulo ovariano na qualidade orfitária e embrionária. E os debatedores de hoje, como aqui já falou, o Dr. Luiz e o Gustavo, a gente vai dar uma pincelada nesse tema. Esse ano a gente está tendo a visão clínica e, em seguida, a visão laboratorial desses temas. A visão clínica, como a Cris falou, estou com o Dr. Luiz, né, que tem doutorado pela Unesp, tem mestrado pela Escola Paulista de Medicina, e aí especialista em reprodução pelo Sapiente, e também tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela FEBRASO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E a visão laboratorial vai ficar por conta do Gustavo Cardoso, que é especialista em reprodução humana também pelo Instituto Sapiente, é delegado da PRONUP, a Associação Brasileira de Embriologistas em Medicina Reprodutiva, e é coordenador do Laboratório da Clínica Humana Medicina Reprodutiva em Goiânia, Goiás. E antes da gente iniciar realmente o nosso fórum de hoje, eu queria compartilhar com vocês essa parceria do Instituto Sapiente com a Genomics, que é um curso, a visão 360 graus da genética, da genética reprodutiva para médicos. E é um curso aí que traz para a gente um contato maior com esses exames da genética, para a gente poder dar uma assistência mais adequada para essas pacientes e, assim, tentar aumentar a efetividade dos nossos tratamentos. O curso vai se iniciar agora em agosto. E está aparecendo... Deixa eu ver se eu consigo passar. Apareceu algo de reiniciar meu computador aqui. Espero que não reinicie. E o curso vai se iniciar em agosto, são aulas quinzenais, tá? E quem tiver interesse em participar, pode entrar em contato com a Cris ou entrar no próprio site do Sapiente, que lá tem o formulário de inscrição para o curso, tá bom? E, então, iniciando o nosso fórum realmente, né? A gente vai debater justamente essa questão da qualidade orfitária e da qualidade embrionária sendo impactada pela estimulação ovariana,
E o principal mecanismo que a gente vai estar aí lutando, né, na estimulação ovariana é contra a atresia folicular. O estímulo convencional, que a gente está mais habituado a realizar, é aquele estímulo que é iniciado na fase folicular, né? A gente começa com a gonotrofina no segundo, terceiro dia do ciclo menstrual e vai aí quando a gente tiver um folículo ali acima de 14 milímetros, iniciar o bloqueio com análogo antagonista, o GnRH, né? O bloqueio que a gente utiliza mais comumente hoje em dia, apesar da gente saber que a gente também tem como disponibilidade o bloqueio com análogo agonista, né? E ali, quando a gente tiver no protocolo convencional, 3 folículos acima de 18, a gente faz o trigger com HCG, ou dependendo da resposta dessa paciente, a gente vai fazer com análogo agonista. Esse é o nosso protocolo convencional que a gente usa mais, tendo algumas nuances, às vezes alguns pacientes acabam tendo um perfil que pode responder melhor com o uso de LH, então a gente pode mudar essa gonotrofina só de FSH e aí associar um outro tipo de gonotrofina que seria o LH, né? E apesar das técnicas de reprodução assistida serem uma ótima saída para esses casais inférteis, a gente sabe das dificuldades e das perdas que a gente vai ter ao longo do nosso tratamento, né? A gente, para chegar ali numa taxa de nascido vivo de 45% a 55%. A gente tem muitas perdas aí nesse caminho e isso vai variar, principalmente de acordo com a idade desse paciente, mas também de acordo com o fator de infertilidade desse casal. E acho que a primeira opção que vem em nossa cabeça, né, para a gente poder tentar driblar essa redução que a gente tem nas chances de sucesso devido às perdas que a gente vai ter ao longo do tratamento, é a gente aumentar a dose dessa gonotrofina, né, talvez fazer uma dose mais elevada de FSH, e aí começam os questionamentos de o quanto essas doses mais elevadas de FSH poderiam realmente trazer mais resultados para a gente. Então, o doutor Luiz e o Gustavo vão debater isso para a gente. A gente também tem algumas questões se o tipo de gonotrofina, se associar esse LH traria algum benefício, sem reduzir tanto a qualidade desse óvulo, desse embrião. E também, como eu falei, né, a gente tem um bloqueio mais comumente utilizado, um análogo antagonista de NRH, mas a gente também tem um bloqueio com análogo agonista, né, que é aquele protocolo longo, e a gente hoje, atualmente, né, mais recentemente, começou a também fazer bloqueio com progestágeno, então, usando ali hidrogesterona ou a progesterona natural micronizada também como forma de bloqueio. A gente vai tentar debater e trazer isso para a discussão também com vocês. E, como protocolo alternativo, acho que é de grande importância, né, a gente discutir também o do STIM, que a gente tem no mesmo ciclo menstrual, 2 estímulos, um parecido com o convencional mesmo, ali no início da fase folicular dessa paciente, né? A gente, depois da punção, tem uma pausa de 4 dias e no quinto dia reinicia a gonotrofina, que seria aí o estímulo na fase lútea. A gente também vai avaliar o quanto esse protocolo do STIM com estímulo na fase lútea pode trazer alguma repercussão para a qualidade desses ovos e desses embriões. Então é isso. Então, o doutor Luiz vai iniciar, depois a gente também discute com o Gustavo. Deixa eu parar aqui. Eu vou parar aqui para você. Não estou conseguindo parar. Mário, falo eu primeiro, depois o Gustavo? Isso. Pode iniciar, doutor. Vou compartilhar aqui então minha tela. Estou compartilhando aqui.
Peraí que tem que abrir o sistema de segurança para poder compartilhar. Eita, ver se vai gravar. Você quer que o Gustavo vá Ainda iniciando, tá. Luiz? Aí, tá certo? Só ver uma coisinha aqui. É que ele estava solicitando para eu. Bom, vai começando, Gustavo, então, enquanto eu vejo aqui. Você pode começar por você, Gu? Posso. Tá ouvindo bem aí? Tá Tá me tudo ouvindo? certo aí, Mário? Ah, sim, tá aparecendo, sim, tá com áudio ótimo. Então tá. Acho que deu certo aí ó, o compartilhamento da tela. E então queria agradecer também a Cris, o pessoal da Fertility, da Daniela, Dr. Edson, Dr. Mário, Dr. Luiz Guilherme. Queria só pedir desculpa um pouquinho que talvez minha fala não esteja 100% ainda, mas vamos lá, vai dar certo. Então, vamos falar um pouco do impacto da estimulação sobre a qualidade ocitária e embrionária. Vamos lá. Então, eu vou começar dando uma introdução. Eu dividi o que eu acho que são os quatro principais fatores que vão afetar a taxa de sucesso num tratamento de reprodução. Então, iniciando com a nossa maior pedra no nosso sapato assim da reprodução, que seria a idade da mulher, que é bem consensual, que é o que mais impacta nas taxas de sucesso da reprodução, e bem descrito que o fator idade é inversamente proporcional à fertilidade da mulher. Outro fator entre os quatro que eu pus aqui, eu vou falar da qualidade do embrião. Na aula, sempre que a gente falar sobre qualidade de embrião, eu vou falar no aspecto de ploidia desse embrião. Então, vou falar da qualidade genética desse embrião, vamos falar assim. E coloquei aqui dentro de qualidade do embrião os fatores masculinos que a gente não pode deixar de fora, até porque a gente colocou a idade da mulher aqui do lado, então não seria tão justo. O próximo fator que eu coloquei seria a resposta ovariana ao estímulo. Então, aqui já entra mais dentro do tema da nossa discussão de hoje. Então, essa resposta vem atrelada à reserva ovariana. Então, eu coloquei junto.
Então, a gente é conhecido de todos nós que quanto maior número de óvulos, maior número de embriões, então a gente tem uma chance maior de ter um sucesso nessa taxa de, de sucesso nos casos de FIV. E, não menos importante, o endométrio, mas a gente deixa ele de lado para uma próxima aula. O primeiro artigo aqui que eu trouxe é sobre as doses de droga usadas na estimulação ovariana. Ela não influenciaria nas taxas de aneuploidia dos embriões nas pacientes que são normorespondedoras. O achado principal desse trabalho de 2017, ele não é tão recente, mas ele é bem bacana esse trabalho, é que o número de dias do ciclo do estímulo poderia estar atrelado a uma menor taxa de euploidia desses embriões. Esse próximo trabalho esse eu vou entrar mais a fundo nele, que é uma relação entre o número de ócitos coletados e as taxas de euploidias dos embriões nos ciclos de estimulação ovariana. Então, ele começa falando um pouco de que em alguns modelos animais já tinham se preocupado com a indução da ovulação e a qualidade dos embriões provindos dessa indução. Em alguns modelos animais de ratos, mostrou um atraso do desenvolvimento do embrião, como aumento da formação de aneuploidia de blastos após o estímulo. Mas isso não foi consistente visto em estudos clínicos em humanos. Esse autor, ele fez algumas considerações de alguns outros autores que eu achei importantes de falar aqui, que é que a idade materna é inversamente proporcional à euploidia dos embriões, que o tamanho do folículo é um valioso preditor de maturidade dos ócitos e de se tornarem embriões de boa qualidade. O hormônio antimülleriano, ele tem uma boa especificidade para má resposta à estimulação ovariana, e existe uma relação entre o nível de hormônio antimülleriano e a taxa de blastos euploides. Então, o hormônio antimülleriano, ele tem essa relação com a taxa de blastos euploides. Dentro desse mesmo trabalho, eles usaram esse software para fazer esse gráfico que mostra que, independente do número de ócitos que são coletados, que é essa linha de baixo do gráfico, independente do número, a gente teria bons embriões, falando de bons, seriam os embriões euploides, em todos os níveis, em todos os grupos, coletando até 5 óvulos, 10 óvulos, 15 óvulos, em todos os grupos de números de óvulo, a gente teria embriões euploides para fazer a transferência. Então, a conclusão desse trabalho é que mesmo o número de ócito recuperado não tenha demonstrado um efeito estatisticamente significativo na taxa de euploidia, existe alguma evidência que sugere que quanto maior o número de ócitos recuperados, isso pode afetar negativamente a taxa de embriões euploides. Ele conclui também que seria necessário novas pesquisas, né, sobre o efeito da alta produção de ócitos nas taxas de embriões euploides,
e isso seria benéfico para a gente expandir mais a nossa vivência sobre esse tema. O próximo trabalho que eu vou trazer é um trabalho com uma casuística bem legal, 12 mil embriões analisados contra a ploidia, né? Fazendo biópsia. Então, agora falar um pouquinho da parte de laboratório desse trabalho. Esse trabalho fez um cultivo embrionário totalmente em embrioscope, foi feita a biópsia sempre em D5 ou D6, foi feita a abertura da zona com uso de laser. O tubing foi sempre feito com uma solução de Lise e foi analisado os 24 cromossomos para neuploidia por NGS. Todos esses embriões foram vitrificados pelo método do Kitasato. E esse trabalho demonstrou uns resultados bem interessantes, porque ele dividiu o grupo das pacientes por idade, então ele tem 5 grupos de faixa etária, né? Menor de 35 anos, 35 a 37, 38 a 40, 41 a 42 e maior de 42 anos. Ele avaliou a taxa de ploidia e a taxa de nascido vivo, avaliando algumas coisas. Então, os dias de duração do estímulo, quando tinha menos de 10 dias, de 10 a 12 dias, mais de 12 dias. Independente dos dias de duração do estímulo, o autor não achou nenhuma diferença entre os grupos analisados por idade. Ele também avaliou as doses de gonadotrofina que foram usadas nesses grupos de pacientes. Então, até 4.000, 4.000 a 6.000 unidades e acima de 6.000. E também não obteve nenhum tipo de diferença estatística entre essa dose de drogas utilizada, nem como o número de ócitos que foram recuperados, né? Então, pacientes que tinham menos de 10 óvulos, de 10 a 19 ou até mais de 20 óvulos, também não houve diferença estatística em nenhum dos grupos. O pico do estradiol também não teve diferença entre todos os grupos e nem o tamanho do folículo, o maior folículo avaliado, quando tinha menos de 20 milímetros ou mais de 20 milímetros, ele não deu diferença estatística nas taxas de euploidia quando nessas suposições avaliadas pelo autor. Então, como o título bem diz do trabalho, que a estimulação ovariana não tem efeito na ploidia e nem no nascido vivo dessas pacientes. Esse outro trabalho que eu trouxe é mais relacionado às vacinas de COVID, né? Se teria algum efeito essa vacinação com vacina de microRNA e se tinha alguma relação no impacto da estimulação e nos parâmetros de laboratório. Então, ele pegou só pacientes doadoras de óvulo do ano de 2021 e 2022. Essas pacientes tinham que ter sido submetidas a um estímulo pré-vacinal e depois faziam um outro estímulo depois de completa a vacina, as 2 ou 3 doses da vacina. E essa autora achou que os dias de estímulo pré-vacina
era diferente dos dias pós-vacina, dando uma diferença estatística, então, na duração do estímulo, pré e depois da vacina. A dose de droga usada também, lembrando que a própria paciente era controle dela, né? Ele aumentou a dose de droga que ele precisou para colher esses óvulos e também deu uma diferença estatística a dose de droga utilizada. Como o outcome do laboratório, nenhum dos parâmetros avaliados deu diferença estatística, nem a taxa de fertilização, nem a obtenção de blastos, nem o N, nem embriões blastos grau A ou grau B, não foi diferente. E como conclusão desse trabalho é que as taxas de gravidez, tanto bioquímica como clínica, não deu diferença estatística no grupo que foi analisado antes de tomar a vacina, com um grupo que fez o estímulo, que é o mesmo grupo, na verdade, mas depois de tomar a vacina. Esse outro trabalho fala sobre o impacto do número de ócitos coletados e os outcomes laboratoriais, né? Como a maturação dos ócitos, a taxa de fertilização, a qualidade desses embriões e a taxa de implantação. Então, ele dividiu esse estudo dele em 3 grupos. Um grupo que tinha menos de 5 óvulos, um grupo que tinha de 6 a 15 óvulos e um grupo com mais de 15 óvulos. E ele achou uma correlação negativa entre o número de óvulos e a taxa de maturação, bem como a taxa de fertilização, e uma correlação positiva entre o número de ócitos e a taxa de blastulação. Então, a taxa de implantação no grupo 2, que é aquele grupo entre 6 e 15 óvulos, teve uma maior taxa de implantação se comparado com o grupo com até 5 óvulos. Sendo assim, o autor conclui que o número de ócitos entre 6 e 15 pode resultar em maiores chances de resultado positivo na FIV, em termos de qualidade de embrião, transferência de embrião fresco, com menores riscos de hiperestímulo. Então, como conclusão assim da breve aula aqui, eu acredito que a gente precisa muito de novas pesquisas, muito achado sobre esse tema. Então, os protocolos de estímulo ovariano parecem não interferir na qualidade dos ócitos e embriões. O estímulo ovariano parece não ter influência na ploidia desses embriões. E o número de ócitos, ele pode ter alguma relevância na ploidia desses embriões. Era isso que eu tinha para passar aí. Agora passar para o Dr. Luiz. Obrigado, Gustavo. Será que o Luiz consegue apresentar agora? Vamos lá, deixa eu ver. Agora foi. Estava bloqueado, meu. Deixa eu abrir aqui. A galera aí, ó. Obrigado. Turminha da pesada. Bom, deixa eu reduzir aqui. Olha o fã-clube do Gustavo aí dando parabéns. Ah, olha só, Gustavo. Dá parabéns para mim depois também. E doutora Milena? Seguinte. Olha lá. Saiu. Vamos ver, no final a gente vê. Vamos ver. Agora vai. Bom, difícil falar depois dos dois aí, mas vamos lá. Cada tema aí dá uma aula, né? Então, cada
eu vou levantar só a lebre aí para a gente poder discutir depois, porque não dá para terminar cada um dos temas que eu vou colocar aí. O primeiro já foi falado aí, eu acho que esse trabalho é clássico, eu gosto bastante dele, da Suncari, eu acho que encerrou um pouco esse negócio do número de óvulos aí. Ela analisou mais de 400 mil ciclos, né? E fracionou por idade aqui, de acordo com o número de ovos e a taxa de gravidez. A taxa de gravidez máxima entre 18 e 34 anos seria próximo de 40 anos, né? E em torno de 18 ovos, mais ou menos, a taxa, a mais de 18 ovos, a taxa começaria a cair. E isso se demonstrou para todas as faixas etárias. 35, 37, também 18 aqui, 38, 39 também 18, 40 ou mais, 18 também, de acordo, e a taxa média para cada faixa etária. Então, talvez, o, o Gustavo falou de 15 ovos, talvez mais próximo de 18 seria o número ideal aí, né? Para a gente ter uma maior taxa de gravidez. Uma outra coisa que eu queria levantar é que a gente sabe que tem o fenótipo SS, o NS, e a gente sabe que o SS, por exemplo, vai responder mais com o urinário e menos com o recombinante, e o NS vai responder mais com o recombinante e menos com o urinário. Será que é só a resposta em número de ovos e talvez a qualidade não é só para criar uma discussão com relação a isso? Então, talvez geneticamente, de acordo com uma droga ou com outra, você também tenha melhores ovos ou piores ovos. Isso é para a gente discutir depois. Depois, o que é famoso aí, que ficamos muito tempo discutindo aí, é a ação LH, né? Tem uma meta-análise bem grande aí, que mostra que pacientes mais de idade, elas são favorecidas quando você adiciona LH recombinante. Então, isso aí acho que já é mais ou menos um consenso. Quanto mais idade a paciente tem, mais importante seria esse óvulo teria uma pior qualidade, mais importante seria a adição LH. Falou adição LH porque pode ser HCG, pode ser LH recombinante. Então, isso também para a gente discutir aí. Outra coisa que foi falado também, com relação à dose de FSH, eu não consegui, tem vários trabalhos sobre isso, né? Esse trabalho eu acho bem importante, que ele mostra que para as idades, você vê que a taxa de gravidez até aumenta um pouco, modifica um pouco, até 300. Depois de 300, ela começa a cair. Você vê que sempre que se fez doses acima de 300, para esse trabalho, você tinha uma dose, uma chance de gravidez diminuída. No outro trabalho aqui, também, que é com relação à dose, mostrou que deu estatisticamente diferente. Quando você dá altas doses para pacientes muito jovens, a chance foi menor de gravidez. Os outros não deu estatisticamente uma diferença. Tem outro trabalho também que compara de 300 unidades e 600 unidades, que foi indiferente a taxa de gravidez. Agora, com relação à euploidia dos ovos, de acordo com a quantidade de FSH, ele dosou uma série de pacientes de acordo com o nível de SH crescente, né, do 1 até o 5, e ele avaliou a genética desses ovos. E aí a gente viu que até o nível 2 aí não teria diferença, mas com níveis maiores parece que aumentou a alteração genética, a euploidia desses ovos aí. Mas depois, mais para frente, a gente viu um monte de trabalho aí, de acordo com as doses, e a euploidia ou a qualidade embrionária não foi modificada, né? Então, a gente tem mais ou menos como uma verdade isso, que a quantidade de FSH que você vai dar, vai induzir a paciente, parece não alterar a euploidia. Aí eu pus um outro trabalho aqui que mostra o tipo de FSH, o de depósito ou o diário. Tem um trabalho bem legal, um pouco mais recente, uma meta-análise, que mostra que o diário parece ser melhor do que o de depósito, aí o Elongo, que a gente tem no mercado, né? Então, se pensava o contrário, né, por ser uma medicação de depósito, uma ação contínua aí, não ter picos, né? Desse trabalho mostrou que o diário parece ser dá uma maior chance aí de gestação.
Bom, tipo de bloqueio. Esse trabalho compara o tipo de bloqueio longo, curto e o antagonista, né? Ele mostra que você no longo usa mais gonadotrofina, né? Demora mais dias, mas tem um número maior de ovos comparado com o curto e com o antagonista, tá? Aí eu pus uma aula que eu dou sempre de estrógeno aí, então o que acontece? Eu sou fã de dosagem estrogênica, eu tenho alguns trabalhos sobre isso aí. É, esse trabalho ele mostra quando você tem um grupo controle, né, que teve uma elevação normal do estrogênio, tem o grupo que caiu o estrogênio, mas por um down regulation, aí você baixar a dose, fazer um coast de repente, e por isso caiu o estrógeno. E tem o grupo que caiu o estrógeno durante o estímulo intempestivamente, sem mudança do protocolo, sem diferença da administração de FSH. E a gente pode ver a implantação caiu muito, né? Isso aí é mais para reforçar a importância da gente dosar o estradiol durante o estímulo aí, né? Então, a gente vê o controle, quando teve uma queda do estradiol por modificação no protocolo, a taxa de implantação a mesma, e quando teve essa queda espontânea, sem justificar por uma mudança de dose de medicamento, a gente vê uma dose quase metade aqui, né? Esse aqui é um outro trabalho que mostra quando você dá o antagonista, você administra o antagonista, no dia seguinte cai o estradiol, comparado com o grupo que não cai o estradiol, ele se mantém num platô ou ele aumenta. A taxa de gravidez, de implantação, a 4,2 contra 24, ou seja, talvez para algumas pacientes a entrada com antagonista pode prejudicar de uma forma bem importante essa formação essa esteroidogênese aí e essa formação dos ovos e comprometer os resultados de gravidez. Então, ficar sempre atento a isso, dosando o estradiol e acompanhando se essa paciente é mais sensível aí à entrada do antagonista, né? Aí eu pus o bloqueio que acho que veio para ficar, né? Comparando bloqueio de progesterona com medroxprogesterona, com progesterona micronizada, com Dufaston, com dihidrogesterona, né? E todos tendo mais ou menos o mesmo resultado aí e resultados comparáveis ao protocolo standard que a gente usa. Aqui um protocolo um trabalho que compara o Ultrogestan com o Dufaston. Eu pus mais esse trabalho para mostrar a dose, né? A gente usa 20 miligramas diárias, tem gente que usa 30, comparado ao Ultrogestan 100 miligramas só. Nossa, achei muito pouco 100 miligramas de Ultrogestan, isso é mais para a gente discutir também qual seria o protocolo ideal aí para a gente ter bons óvulos com bloqueio com progesterona, qual seria a dose a gente ia fazer. Depois o do STEAM, né, que acho que os principais são esses dois trabalhos, né, o Xangai aí e o do Filippo Baldi. O Xangai é um protocolo, quando eles vieram esses dois trabalhos bem próximos, né, o Xangai mostrou que a segunda onda, né, ele aumenta o HMG de 150 para 225, então ele usa na fase lútea, na indução da fase lútea, uma quantidade maior de FSH, né, e ele tem um número maior de ovos. A gente não sabe se é pelo aumento do FSH ou se a segunda fase é melhor do que a primeira, a fase lútea, estímulo na fase lútea, né? Ele mostra aqui o número de folículos puncionados e a taxa de cancelação menor do segundo, que me estranha um pouco, do segundo, mas não é estatisticamente diferente, no segundo estímulo, na fase lútea, né? Do Filippo Baldi, que é um protocolo, acho que mais coerente, ele mostra que na fase lútea os embriões haploides são mais frequentes, né? Isso encorajou muita gente a fazer o do STEAM, né? E tomar isso como verdade, e a gente, pelo menos eu não vejo uma resposta tão melhor assim do segundo, e eu acho que muitos, por isso eu queria discutir isso também, né? Do segundo estímulo.
E depois eu encontrei esse trabalho que mostra que eles estudam um grupo super grande do STEAM para pacientes pobres respondedoras, e ele mostra que não há um consenso verdadeiro, uma correspondência verdadeira de que o protocolo da fase lútea é melhor que o da fase folicular, e que você não deve indicar, a não ser em casos de exceções, o protocolo de dual STEAM para todo mundo. Então, e aí com risco até de complicar a saúde da paciente por estímulos sucessivos aí. Então, ainda precisa de evidência para a gente falar que isso é verdade, né? Então, eu trouxe todos esses pontos para a gente debater aí, e eu vou parar de compartilhar aqui para a gente poder conversar. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gustavo. Eu separei aqui algumas anotações para a gente poder ir discutindo também. Eu acho que ficou bem claro, né, nas duas apresentações, apesar dos estudos serem bem heterogêneos com relação a alguns temas, a gente consegue chegar a algumas conclusões com relação à dose máxima, como o Luiz falou, que doses acima de 300 já não tem tanto benefício de serem utilizadas, que o estímulo ovariano traz muita segurança, já que a gente não tem nenhuma alteração importante com relação à qualidade ossária e embrionária, né? E que os protocolos também parecem não interferir na fluidez embrionária. A questão seria mais com relação ao número de ossos recuperados, talvez interferir nas taxas de gestações, como o Gustavo trouxe no trabalho dele ali, naquela taxa de até 15 ossos recuperados. O Luiz mostrou num trabalho com talvez indo um pouquinho ali até 18, traria mais chance de sucesso para a gente, né? E aí eu acho que assim, o importante da discussão aqui é a gente poder trazer isso para a prática da gente com relação a alguns perfis de pacientes, por exemplo, pacientes com SOP, que a gente acaba podendo segurar um pouco na dose, né? Não só por conta do risco de síndrome de hiperestímulo, mas porque também, se a gente aumentar essa dose, talvez a gente recupere mais ócitos, e aí a gente acaba entrando nesse campo de que mais de 20 ócitos aí acabe não tendo benefício para essa paciente. E aí eu queria falar com o Luiz, saber se na prática dá realmente para a gente ter uma segurança em talvez usar doses mais baixas nessa paciente, pensando na chance de sucesso depois, se realmente dá para colocar isso em prática. Eu acho que paciente SOP, né? Isso. Paciente SOP, eu acho que vale a pena sempre a gente dosar o AMH para saber se ele está muito acima de 3,6, né? Pacientes a gente vê com 5,8, 6 e alguma coisa, a gente fica um pouco mais preocupado, e a gente sempre fica naquela expectativa, né, do tudo ou nada, né? Ou você estimula ela não responde, você fica sofrendo ali, ou ela bomba logo de começo. Paciente com ovário micropolicístico, eu induzo da seguinte forma: eu uso protocolo standard 225, uma dose média, e eu vou acompanhando com estrógeno. Eu não ligo muito para o folículo da paciente, inclusive porque o folículo até 13, 14 milímetros, ele não tem muita diferença, um monte de folículos junto. Então, quando o estrógeno, eu sempre faço primeiro controle no 6º dia do ciclo, então começo no 3º, no 6º dia eu faço controle e dose de estradiol. Se ele muito mais que dobra, eu já começo a baixar a dose ali, né? Então, eu tenho um trabalho legal até sobre isso, que é uma regrinha que a gente faz para saber como a dosagem do 3º e do 5º dia, que é até um dia antes, que eu trouxe de uma ideia que eu tive quando eu fiquei em Sevilha. Mas hoje em dia, com trio e com agonista, a gente não tem mais muito medo e vai um pouco mais à frente. Mas eu acho que às vezes o folículo não cresce, principalmente do 6º para o 8º dia, não cresce muita coisa. Mas se o estradiol já bomba, eu baixo bastante e vai super bem, né? Então, acho que o tamanho do folicular, muitas vezes, não representa a evolução do crescimento folicular do estímulo, entendeu? Não indicaria realmente uma conduta da gente estar mudando essa dose só pelo diâmetro do Uma folículo. coisa que eu acho que ajuda, Mário, sempre é você bloquear antes com anticoncepcional, da metformina. Eu acho que
você preparar essa paciente, na Espanha sempre eles ficavam 3 meses bloqueando a paciente, dando metformina, e esperava, tinha paciência, e daí fazer o estímulo da paciente, né? A gente, às vezes, pela ansiedade da paciente, já começa, normalmente eu dou 1 mês, mas a gente já começa pela ansiedade da paciente de começar o tratamento. Sim, para a gente também ter um crescimento mais sincrônico, né? Não ter aquele folículo que dispara ali, vai com 17, 18, tem os outros ali ainda E com baixar o 11. LH também, a resposta vai mais rápido, normalmente, né? Outra observação que eu estava vendo, que eu anotei aqui, que eu queria discutir com o Gustavo, se você estava falando que nessas pacientes que a gente talvez aumente o estímulo ali em 1 ou 2 dias, né, a gente talvez reduza um pouco a taxa de euploidia. Não é, os estudos não são tão conclusivos assim, mas eu queria saber se, na prática, você nota isso com pacientes que foram bloqueadas com progestágeno, né? Porque as pacientes que a gente faz bloqueio com hidrogesterona ou progesterona micronizada, a gente nota que o estímulo vai um pouco mais ali. Normalmente os estudos mostram de 1 a 2 dias a mais. Eu queria saber se na prática você chega a ver se essas pacientes que foram bloqueadas com progestágeno têm alguma alteração nesse sentido. Então, na nossa prática aqui da clínica, a gente vê, assim, relacionado com o bloqueio, nem tanto, mas com os dias do ciclo, né? A gente sabe que esses óvulos, na nossa prática, ele tem uma fertilidade um pouco diminuída em relação aos ciclos normais de 10 até 12 dias. Então, acho que, inclusive, puxando um pouco do STEAM, talvez essa presença também do FSH por muito tempo ali, desde a primeira onda folicular nesse folículo ali, talvez seja um ponto a ser discutido nessa qualidade desses óvulos da segunda onda do estímulo do estímulo. Eu acho que o FSH, por muito tempo, talvez, apesar da literatura não falar assim tão consistente, a gente vê que dá uma pioradinha assim nos embriões desse segundo estímulo, ou quando é um ciclo mais arrastado mesmo. É, Luiz, tem alguma observação com relação a essa questão do bloqueio com progestágeno? Se na sua prática clínica você usa com segurança já? E aí? Como eu comentei, eu acho que o antagonista, a gente tem que sempre ficar atento se a paciente é mais sensível ao bloqueio com o antagonista e poder migrar num próximo ciclo, né? Quando você não faz a dosagem de estradiol, você não sabe que quer estradiol e parece que está tudo bem. E às vezes está ali o problema da sua baixa taxa de gravidez, né? Então, eu acho que modificar o protocolo, tanto mudar o FSH de urinário para recombinante ou o contrário, eu acho que é uma coisa que deve ser feita. Ou, hoje em dia a gente não faz mais longo, mas fazer protocolo com progesterona para ver se a gente consegue, mudando o bloqueio, mudando o FSH, conseguir, principalmente as pobres respondedoras que têm uma qualidade já, uma quantidade menor e uma qualidade comumente menor de óvulos. Então, acho que a gente não pode bater o carimbão em todas elas e tentar analisar uma por uma, acompanhando bem esse crescimento folicular aí, né? Eu acho, como o Gustavo estava falando, você funcionar muito precocemente, sei lá, se adiantar um dia ou atrasar 1, 2 dias, tem alguns trabalhos que falam que não faz diferença você atrasar um dia, e eu não gosto. Eu acho que ciclos muito esticados assim, acho que você traz um óvulo mais pós-maduro aí, eu não curto não, eu funciono no dia que tem que funcionar mesmo. Ô, Mário, Oi, é a Dani que está falando? oi, tudo bem? A gente, eu não sei se tá todo mundo, deixa eu sair daqui, eu tô em casa, o povo vem me perseguindo onde eu vou. Eu não sei se alguém viu o trabalho que o Dr. Edson apresentou no Congresso da Rede, acabou até ganhando prêmio lá,
é sobre o uso do bloqueio com progesterona, o efeito do bloqueio da progesterona na morfocinética dos embriões. E foi bastante interessante que, apesar da gente não ter percebido uma diferença na taxa de implantação, a gente observou que os embriões derivados de óvulos, né, de ciclos bloqueados com progesterona, eles eram mais rápidos. Então, eles tinham um desenvolvimento um pouquinho melhor do que os ciclos com antagonista do GNRH. Então, eu acho que a grande questão que a gente tem que discutir aqui, mas não teve nenhuma diferença na taxa de implantação. Então, a questão é, né, a progesterona, ela é muito mais barata do que o antagonista do GNRH, porém, para se fazer um ciclo com progesterona, a gente tem que necessariamente congelar os ovos, né? Os embriões, enfim, tem que ser um ciclo de frisol por conta do endométrio, enfim. Não dá para transferir. Então, não dá para transferir. Então, eu acho que é um negócio que tem que pesar muito bem, se vale realmente a pena, financeiramente falando, porque é um ciclo que você vai ter que ter o custo do congelamento, então, apesar de gastar menos com o bloqueio, com a progesterona versus o antagonista, você vai ter que gastar mais com o congelamento. Então, e aparentemente não há muita diferença nos resultados clínicos, pelo menos quando se tem o time-lapse, né? Você acaba desselecionando esses embriões mais lentos, então você acaba não tendo nenhum efeito na taxa de implantação. Então, eu acho que talvez valha a pena o uso do bloqueio com a progesterona para esses casos em que já vai se congelar, né? Então, para casos em risco de síndrome do hiperestímulo ovariano, casos de PGT, ou preservação da fertilidade, e assim por diante. Certo, as indicações mais clássicas mesmo de manter, né? Porque Concorda, Luiz? Cadê o Luiz, tá aí? Eu acho que a gente tem biopsiado cada vez mais, né? Então, eu já não estou vendo mais muito sentido da gente bloquear com antagonista, porque é muito mais barato a progesterona, né? Então, já economiza um pouco o protocolo para o paciente aí e fica uma coisa mais linear, né? Do que você ficar naquele estresse entre hoje ou amanhã com antagonista. Eu acho que talvez seja a solução. Para casos que a gente tem que transferir no ciclo, é complicado, é sempre risco-benefício, né? Então, por isso aí, às vezes, vale a pena você testar um protocolo para ver se justifica o congelamento também, porque é um custo a mais aí, o congelamento. Não, o custo a mais e também, não sei, vocês com certeza sabem mais do que eu, mas eu acho que também um custo emocional também para a paciente, né? Congelar, transfere no próximo ciclo. Se ela já não está preparada para isso, ela não precisa congelar. Mas o não engravidar também é um custo emocional, não? Não, isso aí nem entro nesse mérito. acho que a Rosane tem uma Ó, pergunta. a Rosane quer falar. Fala aí, Rô. Ô, Lu, Desculpa. Então, mas eu queria saber uma coisa, Lu. Esses trabalhos que você fez, ou que você revisou a respeito de bloqueio com progesterona, eu particularmente não tenho quase experiência nenhuma com progesterona, não uso. Eles falam da taxa de ovulação precoce, Luiz? Eles passam umas taxas semelhantes às com o protocolo standard, né? Ele acaba nem comentando mais isso, porque eu acho que já está um pouco Ponto pacífico, já né? consagrado, né? Já está mais consagrado. Que é confiável. Né? Eu acho que a única coisa que me pega um pouco para isso, Entendi. porque É que dá um medo, protocolo, né? é um protocolo. Não, meu medo não é nem da ovulação, isso não me preocupa muito, não, porque eu acompanho o LH também junto, né? E, inclusive, depois eu vou falar uma outra coisa de 3 pacientes que eu tive. Mas minha preocupação é mais para frente ser acionado e não é um protocolo habitual. Do Faston, por exemplo, não é feito para isso. Então, num juiz mais para frente, num processo que eu venha a ter alguma coisa, o paciente venha questionar alguma coisa, como é que eu vou me defender? Você vai ter problema, né? Eu posso ter problema. É a única coisa que me incomoda, mas a ovulação não é uma coisa que me preocupa. E eu usei recentemente para 3 pacientes que estavam tendo um LH muito alto, inclusive 2 delas até ovularam no final do paciente pobre respondedora, que já tinha um LH super alto, né?
E eu Que a falei, eu gente vou perde o usar parâmetro, né? eu vou usar a progesterona, não, eu vou usar a progesterona para bloquear, e se ela fizer LH alto, eu vou entrar com antagonista, né? E nenhuma delas eu precisei, nenhuma das três eu precisei entrar com antagonista, mas era uma outra cartada que eu tinha, porque eu cheguei para as três pacientes, eu cheguei a entrar com progesterona no final e não ajudou em nada. Progesterona tem que começar lá no terceiro mesmo, não adianta você entrar no final, no segundo, terceiro dia antes do HCG, que não vai mudar nada. Ela tem que começar lá atrás, porque senão não vai segurar. Entendi. Ô, Respondi. Luiz, outra coisa importante. Você falou da queda do estradiol quando a gente entra com antagonista, e isso está relacionado a outcomes piores, né? Mas se a gente Sim. percebe, o trabalho que você revisou, se a gente percebe que esse estradiol caiu, não tem o que fazer, né? O que a gente vai fazer se o Você estradiol pode elevar caiu? a dose da FSH, a única coisa que você vai fazer, porque o Fazer estrago está step-up? feito, né? Fazer Mas Então, para tentar socorrer isso aí, mas num próximo ciclo você vai mudar o protocolo, é só para isso, porque eu acho que o estrago já está feito aí, entendeu? mas mudar o protocolo em que sentido? Então, vamos supor que essa paciente, a Não, gente já está usando um FSH-LH, e essa paciente, quando entra com antagonista, normalmente essa paciente é aquela paciente que sangra no período ovulatório, né? Tem muitas pacientes isso, que ela pode sangram cair quando tanto ovulam. que pode sangrar. Pode É, cair tanto essas, estradiol que ela pode ter um escape. entende? Essas pacientes é pela queda abrupta do estradiol. Aí eu vou fazer uma Isso, pergunta que pode ser bem ignorante, eu estou aqui só fosforilando, tá? Que a gente claro. via antigamente uma pessoa que foi bem consagrada na reprodução humana e que a gente, pela fisiologia, condenava muito esse comportamento dele, que era entrar com estrogênio, estradiol, né? Antes da ovulação. E aí a gente pensava em Tá desovulia. frio. É. Entrar com estrógeno antes, eu acho que é mais no sentido de coordenar a corte, né? Depois isso Não, não vai não, ser Lu, eu tô feito. pensando, por exemplo, na hora que caiu, você Hum, conhece a pessoa, foi seu professor eu também, sei. ele usava estradiol antes da ovulação, por exemplo, tem folículo grande, ele entrava com estradiol. Normalmente Queremos coincidia nomes, depois dos não Rosane. pode mais, eu não posso mais falar. E aí entrava O- com um não era o Edson não, viu, Daniela? Ah, bom. E aí, ele entrava com esse estradiol no momento que ele entrava com o antagonista. E a gente achava um absurdo. Por que um absurdo? Porque a rigor, você vai fazer um estradiol mais alto, vai fazer receptor de LH em uma quantidade maior, vai fazer elevação prematura de progesterona. Mas se o estradiol caindo, nessas pacientes especificamente, vai piorar a qualidade ocitária, eu nem sei se não seria bom entrar com Então, estradiol, entendeu? eu acho que a gente não pode confundir as coisas. O estadial caiu porque eu acho que o crescimento folicular foi para baixo. Não vai dando estrógeno que ele vai subir de volta. Então, isso é uma coisa. Eu acho que pode comprometer o endométrio, né? O estadial caindo, eu congelaria esses embriões de qualquer forma, porque esse Sim, endométrio deve estar comprometido, né? Mas não perfeito. acho que Sim, você dá o estradiol, você vai recuperar o óvulo vai ficar forte de novo, entendeu? já Eu era, né? faria um outro protocolo, né? Com isso. O que eu faço, às vezes, quando eu entro com antagonista, eu aumento o FSH. Então, eu estou dando 300, aí eu dou 375. É muito frequente eu fazer isso, entendeu? Se eu acho que é um Entendi. caso que o crescimento folicular tá meia boca, eu dou um suporte 75, ataco 225, eu faço 300 naquele dia, só no dia da entrada do antagonista. Entendi. Depois eu volto para o Perfeito. protocolo normal. Ou talvez, se Isso essa paciente precisar ir para um segundo estímulo, mudar o bloqueio, né? Fazer um bloqueio isso com mesmo. progesterona ou um Ou com protocolo. um análogo agonista, né? Muito bom. Ô, Lu, e a última pergunta, eu prometo. A última pergunta é o seguinte: em relação ao protocolo do STEAM, eu faço muito do STEAM, muito. Eu não faço para as pacientes que têm uma resposta da primeira fase acima de 5 óvulos. Eu já fiz, mas a sensação que eu tenho é que a segunda fase demora muito aos folículos funcionados, para os folículos funcionados voltarem ao tamanho ideal. A sensação que eu tenho é que a segunda corte demora muito para crescer quando o estradiol era muito alto no dia da punção do primeiro ciclo, mas eu tenho a sensação de que é igual.
a segunda coorte fica igual. Né? Então, É, eu vejo uma vantagem muito grande do steam em um caso específico. Claro, pobre respondedora. paciente, não só a pobre respondedora, mas a pobre respondedora que no primeiro ciclo fez uma sincronia folicular muito grande. Pode ser uma Quando indicação. você, porque quando você faz o do steam nesses casos, você não tem a sincronia folicular, entendeu? Eu tive um Entendi. caso essa semana, a paciente no primeiro ciclo não teve embrião nenhum, no segundo ciclo eu tive 3 blastos biopsiados. Nossa, que bom. Na fase secretora. Então, acho que essas pacientes talvez sejam um caso específico que vale a pena. Antes eu entrava com aquele protocolo de estradiol prévio ao ciclo, mas com o passar do tempo eu percebi que a paciente respondia muito mal ao tratamento, É, que ela a gente respondia fez um melhor quando não trabalho usava no estradiol. Sapiente, a gente fez um trabalho no Sapiente há bastante tempo atrás, bastante mesmo. Quando começou o Sapiente, a gente cada hora testava um protocolo diferente. E eu fiz esse prime de estradiol, todas tiveram menos ovos, todas tiveram menos embrião e a taxa de gravidez foi menor. Então não me adiantou nada, nunca mais usei estradiol Adianta nada. prévio. Negócio de coordenar cor, assim, sei lá, eu não, para pobre respondedora, aí você diminui, gasta mais medicamento e diminui o número de ovos. Então eu prefiro E esperar ó, uma corte boa, né? Você olhar lá um folículo antral mais ou menos homogêneo e mudar, do que entrar com estradiol e ter uma resposta menor e gastar muito mais medicação. tá bom. Obrigada, viu, Lu? Parabéns pela sua aula, amei. Nós Adorei. Muito bom. Sensacional como estamos sempre. aqui Um para beijo. isso. Beijinho. Obrigado, Ró, pela participação. Eu ia entrar só mais em uma questão ainda nesse do STEAM, com o Luiz e também com o Gustavo, se na prática, tendo em vista que essas pacientes que a gente acaba fazendo do STEAM são pacientes que realmente têm uma idade mais avançada e acabam tendo indicação de biópsia embrionária, apesar de toda a controvérsia que pode existir com relação ao tema da biópsia embrionária, se isso que os estudos mostram de um aumento de embriões euploides numa segunda fase, se na prática clínica de vocês acabam vendo isso também, se o Gustavo, no laboratório, nota alguma melhora embrionária desses embriões que foram obtidos a partir de ossos aspirados na fase lútea. Da minha parte, a gente até queria ver melhores embriões da segunda fase do skin, Uhum. mas não é isso que a gente vê na prática. Não sei se é o tempo de FSH ali naqueles folículos, assim, tem muita coisa aí por trás, assim, centrômeros, enfim, que pode estar afetando aí esses óvulos. É lógico que paciente que vai fazer um do STIM já tem um prognóstico inferior, né? Então, talvez até por isso a gente já veja esse caso com um prognóstico um pouco pior. Mas a gente, assim, eu nunca estudei os meus casos para falar assim, os embriões da primeira fase são melhores. Mas, assim, parando para pensar, eu acho que o segundo estímulo, assim, dá uma baleada nesses óvulos, assim, eu acho que tem melhores embriões no primeiro. Lógico que você vai ter um caso ou outro que vai ter melhores embriões no segundo estímulo, mas geralmente os ócitos do primeiro estímulo, no meu ver, são melhores, um pouquinho. Eu tenho uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, tem aquele grupo de médicos, eu sei que trabalham vários lá, na Humana, amigo deles. Tem um grupo de médicos que faz um tipo de estímulo, que você não gosta deles, e aqueles que você gosta mais ou menos, e aqueles que você gosta muito. Os que você gosta muito, não precisa falar o nome de nenhum deles, mas qual protocolo que eles usam que vai te dar mais embriões, melhores embriões? Bom, eu acho que quem faz o protocolo standard, assim, da reprodução mesmo,
o normal, assim, sem inventar muito, é o que a gente tem os melhores resultados, tanto de óvulo como de embrião, como de taxa de gravidez, Qual que assim, é o normal? é, protocolo normal, sem muita firula, assim, FSH, e FSH, nada. exatamente, frisol. Se tiver uma biópsia, vai ser bem-vinda e são esses casos que nos dão as melhores taxas dentro do Você laboratório. tem preferência por tipo de FSH? Nossa, eu ia perguntar isso. Não, aqui no nos nossos dados aqui da clínica, a gente não tem diferença independente do FSH que foi utilizado. A gente até olhou tem pouco tempo e a gente não viu essa relação ainda sobre o FSH. Ô, Luiz, esse cara não sou eu, mas poderia ter sido, viu? Esse amigo do Gustavo, que eu também acho que sem muita firula é melhor. Eu acho que a gente deve mudar o drive às vezes, mas com segurança, sem inventar muita história, né? Se a paciente não foi bom com FSH, você tem que tentar mudar alguma coisa, mas sem criar nada muito fora da rotina, né? Porque tem uns iluminados aí que inventam umas coisas que você fala, meu Deus do céu, eu vejo cada coisa que de cair os cabelos, né? E sem justificativa, às vezes sem embasamento de nenhum trabalho para fazer aquilo, porque ele achou que deve usar 20 dias disso, 20 dias daquilo, aí complica a vida do Estado. Queria perguntar qual que é a experiência de vocês com o uso de FSH de depósito? O impacto sobre qualidade ossária, qualidade embrionária. Posso falar? Então, eu fui, quando saiu de depósito, eu fui para Barcelona para fazer o treinamento lá. Depois eu voltei, eu acho que eu já vi umas 8 palestras sobre o depósito, até hoje não me convenceu, né? O que eu vejo, eu não uso, mas o que eu vejo de colegas que usam, dá uma simetria muito grande folicular, mas gigantesca, né? Porque pega várias cortes, né? A qualidade embrionária parece não ser boa eu não gosto. Eu não gosto. Seria muito melhor para a gente, que faria menos controle, seria muito mais fácil usar E depois eles começaram a migrar para usar para a pobre respondedora, com a bagunça. Antes era só para respondedora normal e depois foi para. Então eles não sabem, nem eles sabem para que qual a indicação do depósito, qual o perfil de paciente. Então ficou muito bagunçado, acho que foi um tiro na água e como eu mostrei o trabalho aí, ele não é um protocolo que dá uma chance maior de gravidez, né? Então, eu não uso. Aqui na clínica a gente tem um pessoal que usa, tem um pessoal que não usa. Eu vi uma aula do Dr. Edson, inclusive, falando dos dados da Fertility, eu acho, com o uso, assim, e ele mudou a dose, né, inicial, assim, acho que ele dava uma dose maior, alguma coisa assim, e os dados dele não mudaram muito, assim, usando. Mas aqui no nosso serviço, a gente, por enquanto, a gente não viu essa diferença também, não. Tem um pessoal usando, mas a gente não viu a diferença ainda, não, Cris. Pode ser que tenha, mas por enquanto a gente não viu. Ô, Cris, você concorda com o Gustavo que no laboratório o melhor protocolo é não inventar moda? Eu gosto muito de encontrar esse pensamento, fiquei aqui meio na expectativa aqui de alguém falar de algum protocolo é, mais, mais melhor de bom, que dá mais melhor de óvulos, mais melhor de embrião, acho que não existe, né? Mais ousado, né? Mais Mais ousado, ousado. vamos dizer assim. A gente no laboratório fica
achando detalhezinhos, né? Alguém falou isso para mim, embriologista adora achar um dismorfismo ocitário, uma justificativa aí para o embrião ruim. Mas eu acho que quando você não inventa muita moda, a gente também não observa muito dismorfismo ou alteração na taxa de blastocisto, né, Gu? Acho que de observação de prognóstico ruim é sempre esses estímulos mais arrastados, mais estranhos aí, de ousadia. Infelizmente, a gente observa isso na qualidade ocitária embrionária. Boa. Ou seja, pessoal, Não invente moda. voltemos a 30 anos atrás como antagonista. Não E ao invente moda. contrário, assim, na experiência de vocês, assim, quando vocês observam maior assincronia de maturação ocitária, menor taxa de blastulação, vocês têm alguma experiência, assim, de associação com alguma medicação? Eu acho que a sincronia está muito presente quando você tem um FSH já alto desde o começo, né? Então, isso é que faz com que tenha uma sincronia folicular, né? Aquela paciente que já tem um folículo antral de 3, outro de 5, outro de 12 no terceiro dia do ciclo. É essa paciente que vai responder tudo assincrônico e vai ter um pós-maduro, um maduro e um imaturo. Então, é esse tipo de paciente que é meio complicado induzir, né? É Independente meio comum, do é tipo meio de... comum nas pacientes com endometriose, né, Luiz? Eu tenho É, percebido que as pacientes também, com endometriose. endometriose é engraçado, porque algumas pacientes, elas respondem de uma forma, até pode responder até de forma assincrônica, mas não são todas, não é uma regra, né? Não sei como é que é como engravida. Tem paciente que com endometriose que engravida super fácil. A gente não sabe quem que é quem, né? Acho que a gente sabe muito pouco ainda. Endometriose é uma coisa muito obscura. E a gente não sabe para qual paciente qual tipo de endometriose que vai incidir mais na fertilidade. A gente não consegue. Claro, uma endometriose gigante e uma pontual aí, uma muito leve, é, é diferente, mas a gente vê pacientes com endometriose super avançados que engravidam espontaneamente, então é difícil, a gente não tem um parâmetro, uma régua para poder medir, ó, você, por causa da sua endometriose XYZ, nesse tal lugar, você vai ter uma chance menor ou maior. A gente cai do cavalo muitas vezes quando a gente aposta, né? Eu estou falando sobre a simetria, né, na indução. É muito Então, comum Mário, mas não muitas perceber. vezes a simetria se deve mais aos endometriomas intravarianos, né? Não são todas as pacientes com endometriose que respondem de uma forma assimétrica, inclusive que normalmente são pacientes jovens, muitas delas, né? E a resposta vai bem, mas é claro, você tem uma desordem intra-ovariana, de uma forma ou de outra, deve piorar a qualidade ocitária. Até o AOC, ó, a tese do AOC era sobre isso, né? Sobre a piora da qualidade ocitária na endometriose, né? Eu acredito nisso, mas é o que temos. Desculpe, Cris, eu cortei sua pergunta. Não, foi isso mesmo, eles já responderam já. Mais alguém tem mais alguma dúvida, algum apontamento? Quer compartilhar alguma experiência com relação ao tema? A Daniela, a Milena, a doutora Bárbara, a Carla. Luiz, eu achei interessante o que você falou sobre o uso do tipo de FSH de acordo com o genótipo. Como saber isso? Você consegue dosar, você pode mandar lá no Laborlab que eles fazem para você. Eles fazem essa dosagem e conseguem ver que tipo de genótipo que é. Não tem muitos lugares no Brasil que fazem, mas custa acho que uns R$ 600, é uma grana a mais aí, mas existe isso aí. E a diferença você viu, de 21%, 24% de um para o outro, também não é nada absurdo aí.
Sim. Acho que a Rosane fez por um tempo aí, ela tem mais experiência nisso aí. Mas é mais para criar, não era nem para resposta, era mais para a gente pensar que, de repente, um genótipo com um outro, você pode ter um óvulo melhor ou pior de acordo com o estímulo. É isso que uma coisa que me suscitou aí. De repente, se estimula melhor, pode produzir melhores óvulos, né? Isso é um trabalho bom para fazer. Entendi. Bom. A Bárbara mandou aí uma contribuição. Já usei a FSH de depósito para paciente com medo de agulha. Por incrível que pareça, é uma indicação, mas não vi diferença na resposta. Tá aí, mas uma indicação. Na prática. Boa indicação, doutora. Muito importante. Então, acho que é isso, né? A gente tinha aí até, passamos um pouquinho da hora já, acho que foi uma discussão bem interessante. Acho que a proposta do fórum esse ano é uma proposta excelente, né? A gente discutindo a parte clínica e laboratorial, tendo essas duas visões que caminham juntas para a gente poder ter esclarecimento aí melhor sobre os temas e poder estar oferecendo um tratamento mais adequado para os pacientes. Nas questões de hoje aí, podendo individualizar melhor esses tratamentos, tendo algumas abordagens mais específicas para a gente ter melhores respostas, né? E podendo melhorar a nossa assistência, acho que é isso que vale a pena essa discussão. E eu não sei qual o tema do próximo mês, não sei se a Cris já tem adiantado aí para a gente, para poder Aqui, ó, antecipar. não tem. Você tem aí, Dani? Oi, não tenho aqui na mão. Deixa eu ver se eu Também lembro. Tem na minha mesa aí, Cris. não tem em cima. Depois eu coloco aqui nas redes. Vocês deixaram um contatinho, doutor Luiz, Gustavo, doutor Mário, se alguém depois tiver alguma pergunta. Mas o nosso próximo evento é o Journal Club, no dia 6, né, Cris? Acho que é no dia 6 de junho, se eu não me engano. É sobre epigenética, vai ser bem legal. Perfeito. A aula também depois fica disponível no canal do YouTube, né? Se alguém tiver algum colega que não conseguiu participar do fórum. Doutor Luiz deixando o e-mail dele para contato, se vocês tiverem possíveis dúvidas ou quiserem entrar em contato no direct depois. Doutor Luiz já deixou o WhatsApp, doutor Mário também deixou o e-mail. Gu, obrigada, adorei te ver, adorei ver como você está lindo, elegante. Obrigado. Obrigada a todos pela presença. Excelente fórum, obrigada. Obrigada, Tchau, Mário. tchau para todo mundo. Gustavo, valeu, Abraço beijão. a todos aí. Tchau, obrigado.